Vamos lá para mais uma aula? Livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Conteúdo terceira parte, capítulo 11. É importante quando a gente fala de Lei de Justiça, Amor e Caridade, é que essa lei vem junta. E o centro dela é o amor. O centro do universo é o amor, o centro de Deus é o amor. E tem dois braços, a justiça e a caridade. A caridade é o amor em ação, como esse amor chega até nós. A justiça, ela vai ser exercida no universo, mas nunca sem amor. Isso é muito importante para nós, porque o nosso Deus, o Pai, é um Pai de amor. Foi isso que Jesus trouxe para a gente, né? Eu separei alguns trechos da aula para a gente dar uma olhadinha aqui e começar a conversar melhor sobre esse tema. Vamos lá! À medida que a sociedade progride, a ideia de justiça se modifica. Mas reparem que temos algo inato que nos alerta para algo injusto. Ou seja, a gente tem algo dentro da gente que a gente nasceu com ele, que fala assim, isso aí é injusto. Isso aí não é algo que seja justo, não. E a gente tem esse conceito de justiça já criado dentro de nós. Óbvio que a gente pode lapidar isso, melhorar isso, né? Aflorar, conseguir germinar isso dentro de nós numa terra mais fértil. Mas a gente tem isso dentro, porque a gente já nasceu com isso. A gente já nasceu com o amor de Deus e com a justiça. A gente agora tem que desenvolver isso. Como filhos de Deus, todos temos, originalmente, os mesmos direitos perante a lei. Percebamos, porém, que só com o progresso é que o homem percebe melhor essa realidade. É isso que a gente está falando aqui agora. Só com o progresso a gente vai perceber qual é essa justiça. Presta atenção, quando a gente não conhecia a reencarnação, era muito difícil a gente chegar à justiça numa doença, numa questão, num problema, numa pandemia, né, que a gente está vivendo hoje. Tudo existe justiça, a gente está vivendo isso por causa de alguma coisa. Então, essa solidificação da fé, na verdade, é uma solidificação também na justiça de Deus. As leis de Deus estão em nossa consciência. Os Espíritos falam que elas estão gravadas em nossa consciência. Então, se a gente tem as leis dele gravadas na nossa consciência, se você conhece quais são as regras de um local, se você chega numa escola e o pessoal fala que não pode correr no corredor e você corre, você sabe que você está fazendo algo errado. Você sabe qual é a regra. Então, isso é importante, porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, quando a gente comete um erro às leis de Deus e a gente depois tem que passar por situações para compensar aquela questão ou para aprender melhor, a gente sabe que isso está ocorrendo porque a gente se desviou. Isso está dentro de nós. A gente pode negar, falar, não, que coisa. Mas você sabe, lá no fundo você sabe. E isso é importante para a gente. Um, para a gente fazer melhores escolhas. Outro, para a gente conseguir começar a se direcionar melhor também. Né? E saber que aquilo que a gente está passando hoje, a pandemia, também tem questões em relação a isso, né? Jesus é um modelo maior de justiça. Pratica o amor e prática do amor e da caridade como fruto de ser justo. Percebam que à medida que a justiça está toda inteira em fazer ao outro que gostaria que me fizessem. Por exemplo, você nunca vai praticar um mal a alguém se você sabe disso. E o saber não é um saber superficial, mas você sabe internamente se essa justiça está gravada dentro de você. Não tem como. Os Espíritos dizem que Jesus é o justo por excelência. Ou seja, ele pratica a justiça porque essa questão de fazer ao outro o que ele gostaria que fizessem a ele já está tão gravado dentro dele que ele não consegue mais sair disso. Ele já é parte do amor de Deus e parte da justiça dele também. Então a gente tem a questão assim, se eu tenho comida e o outro está passando fome, eu tenho que tentar dividir com ele. Isso está dentro de mim, eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. Sabe, essa tranquilidade, tipo, não, o mundo é assim. Não. Para quem já alcançou esse nível de justiça, o mundo nunca vai ser assim.
A autoridade real é a que se pauta na moralidade. Assim, o mais justo e caridoso sempre terá maior relevância aos olhos de Deus, sendo-lhe concedido maior autoridade. Essa é uma questão espiritual. Não necessariamente na Terra a gente vê justo. Quem tem autoridade material, um político, né, ou até um outro ente do governo, ou alguém que tem muitas posses, não necessariamente ele tem a maior moralidade. Mas para Deus, aquele que tem a maior moralidade é aquele que possui o maior senso de justiça e caridade. Então, assim, é os que estão exercendo os braços do amor, né? E esse vai ter maior autoridade. Aqui outro trecho, né? Enquanto encarnados, temos a necessidade de coisas materiais, mas quando enxergamos, tendo o que não é necessário, estamos praticando a injustiça perante Deus. Mesmo diante das leis dos homens, não sejamos criminosos. Isso é muito sério, porque se eu tenho mais do que eu preciso, alguém está tendo menos. E isso é um crime perante as leis de Deus. Lembra aquela questão de justiça? Eu posso ter a posse do necessário. Se eu tenho mais do que o necessário, eu posso estar tirando de alguém. E se eu estou tirando de alguém, eu estou sendo descaridoso. Se eu estou sendo descaridoso, eu estou contra a lei de amor, eu estou contra a lei de justiça. Isso é muito importante. O amor da lei de Deus não é condicional, ou seja, ele não espera algo em troca, ele é altruísta. O amor de Jesus é fruto da justiça, pois quem ama não procede para com o outro de modo diferente do que gostaria que procedesse para consigo. Isso quer dizer, o amor de Deus por mim, ele não é condicional, não condiciona o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Ele me ama, independente do quem eu sou. E isso é muito consolador, porque você tem mais força para a mudança. Se você tem Deus que te ama, Jesus que te ama, os bons espíritos que te amam, o que você está esperando? Agora é só mudar. Então isso é muito consolador mesmo. E isso alcança muitas pessoas em diferentes religiões, porque eles começam a sentir isso. Peraí, tem alguém que me ama. E se alguém me ama, eu vou ter que mudar. O amor, ele transforma. E ele transforma profundamente a gente. Não é permitido ao homem julgar o procedimento do próximo, assim como não é possível fazermos justiça, pois ainda não somos justos. Só a caridade pode garantir uma prática verdadeiramente justa em nossas vidas. A gente não tem compreensão das coisas, né? A gente fala muito no espiritismo que algumas coisas são papos para guias espirituais. Por quê? Eles têm uma relação e enxergam um ponto que é muito mais alto que a gente. Às vezes a gente vê uma pessoa na rua fazendo alguma coisa, a gente não sabe de onde aquilo vem. A gente não sabe se na casa dela falta um prato de comida, se tem uma relação difícil com o marido ou com a esposa, se o filho está passando por uma doença, se tem alguém drogado na família, se aquela encarnação ela está fazendo aquilo, mas está muito melhor que na anterior. São tantas coisas, são tantas vertentes, são tantas questões, tanto dessa vida quanto das vidas passadas, que a gente não tem como julgar ninguém. Então a gente tem que evitar isso ao máximo. Se a gente quer ser caridoso, justo e amável com alguém, a gente não deve julgá-lo. Distinguir a caridade de esmola, mostrando que a caridade é um modo de viver, enquanto a esmola é um modo de caridade material exclusivamente. E que o auxílio ao próximo deve ser natural, sem esperar que a mão do outro esteja estendida. Ou seja, o amor em ação mesmo, ele não espera nem que o outro peça. Ele vai lá e tenta sanar as dificuldades do outro. E a esmola, ela é importante também, assim, porque a gente tem muita dificuldade material no mundo. Mas ela nem de perto é tudo, né? Um olhar. Às vezes tem alguém na rua, né, um morador de rua, que ele já comeu aquele dia, ele tá bem, ele tem agasalho para aquela noite, tá tudo bem, mas ele queria que os outros notassem ele. Ele queria se sentir notado, vivo. E isso é muito, sabe? Porque às vezes a gente pensa, não, mas poxa, o que importa é um prato de comida.
A gente sabe que o que importa não é só um prato de comida. Não que alguém que tenha fome não deve ser sanado. Deve ser sanado. Mas tem mais coisa além disso, né? E a caridade tenta sanar todos esses pontos. A esmola só vai dar o prato, que é alguma coisa, mas ainda tem muito mais. Enquanto nos preocupamos em mudar esse mundo, não estaremos evoluindo. Enquanto não nos preocuparmos em evoluir, não estaremos ajudando a mudar o mundo. O que ele está querendo dizer? A mudança tem que ser interna. Eu não posso querer mudar o mundo para o mundo ser justo. Eu tenho que me tornar uma pessoa justa, amável e caridosa. Não tenho que esperar o mundo fazer essa transformação por mim. Quer dizer, o mundo tem que mudar para que eu possa mudar? Não, eu tenho que mudar. E o mundo, se muitas pessoas mudarem, o mundo mudará também. Então eu tenho que estar muito atento a isso. E ficar tranquilo, porque isso vai fazer toda a diferença nessa minha encarnação. Então a gente vai terminando por aqui. É muito importante que a gente ame aos outros como a gente nos ama. Se você tem dificuldade em saber qual é o ponto, qual é a questão, será que aquilo é justo, será que aquilo não é? Observa. Eu gostaria que fizessem aquilo comigo. Eu gostaria que fizessem aquilo com a minha família. Eu gostaria que fizessem aquilo com o meu professor. Eu gostaria que fizessem aquilo com uma pessoa que eu gosto. Se a resposta é não, a gente não deve fazer. A gente tem que ter muita cautela nas nossas ações. Às vezes a gente é muito precipitado. Às vezes dá tempo da gente pensar. Dá tempo da gente raciocinar. E se dá tempo pra gente fazer isso, a gente tem que tentar. Então, galera, muito obrigado. Muita saudade de todos vocês, dos rostinhos lindos de vocês, de estar lá com vocês no sábado de manhã. E se cuidem, cuidem da família de vocês. Luiz Sérgio nos ampara e nos protege sempre. E todos os espíritos bons da Casa do Caminho desejam sempre o melhor a cada um de nós. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Que possamos estar juntos em breve. Se cuidem.